cena. Rap em cena. É isso aí. Boa tarde a todos e todas, né? Mais uma edição aí do Rap em Cena. Hoje a gente está aí com a participação ilustre aí da Mara, né? Professora, né? E vamos estar falando aí sobre os diálogos entre o hip hop e a educação com ela, beleza? Então é isso aí, meu vulgo é Soneca, tamo junto. Eu sou Magrão, produtor musical, beatmaker, escritor independente, rapper, ufólogo. É nóis, mano. Aqui Bacana MC, rapper e produtor, falando diretamente de Barcelona, certo? A nossa convidada ilustre aí hoje no Rap em Cena, a Mara. Bom, vou me apresentar. Algumas pessoas me conhecem como Silmara Silva, né? Meu nome é Silmara, mas sou conhecida como Mara, Maronijá e tal. Fui MC de 2 grupos de rap, Culturalmente, Amandla. Antes do Culturalmente, tive uma passagem breve pelo Lado Obscuro, que é o grupo de Soneca, grupo que existe até hoje. E também eu fazia fanzine, né? Não sei se todo mundo conhece fanzine. Eu editava um fanzine chamado Hip Hop Cidadania, que é um instrumento de imprensa alternativa escrita e tal. Que lá no final dos anos 90 foi uma das formas que eu encontrei para me expressar, antes mesmo do rap, e aí depois veio o rap, e depois veio o campo da educação. Hoje eu sou professora na Rede Municipal de São Paulo, atualmente trabalho na educação infantil, mas também já fui professora de sociologia na rede estadual. No ano passado eu terminei o mestrado em educação, estudando formação de professores para relações étnico-raciais. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente pode trocar ideia aqui. A ideia é a gente ter um bate-papo livre aí sobre hip-hop e educação. Estou aí na disposição para dialogar com vocês, para aprender com vocês, né? Quando o Soneca me fez o convite, eu falei, putz, faz mó tempo que eu não rimo, né? É um canal de rap e tal, se pá, acho que eu nem vou ter com que contribuir e tal. E aí depois eu pensei, falei, não, mas a gente tem uma história de caminhada junto, e a gente sempre tem o que dialogar, né? Então, assim, hoje a minha caminhada ela está principalmente no campo da educação, mas a gente tem um monte de laços aí que foram firmados lá no passado e que a gente tem que fortalecer cada vez mais. Aí eu fiquei mal feliz, eu falei, vamos aí, vamos trocar essa ideia, né? E valeu pelo convite. Obrigado você aí pela disponibilidade, né? Você falou que você deu aula de sociologia, então você também é formado em ciências sociais, né? Eu sou pedagoga, mas antes de pedagoga eu me graduei em ciências sociais também. Ah, que legal, legal. Eu não a sabia, gente tem não. gente tem esse ponto em comum também. A gente tem agora a educação infantil, o ensino fundamental e o médio, né? E tudo isso compondo a educação básica. Fundamental, passei pelo médio e agora eu estou no infantil. Então, essa coisa de se tornar professora, né? Eu vejo que tem uma ligação assim com o hip hop em vários sentidos. A primeira coisa, assim, quando a gente fala em educação e hip hop, o que vem para mim é a experiência que a gente teve com o hip hop no sentido do quanto a gente aprendeu muita coisa que na escola a gente não aprendeu. Então, vou dar alguns exemplos, né? Eu falo que, em muitos sentidos, o hip hop foi minha escola, né? Eu valorizo muito a trajetória que eu tive na escola, aprendi muitas coisas na escola. Estudei na escola pública, né? Meus anos de fundamental foram na rede municipal, que é a mesma rede onde eu atuo hoje, e eu falo que eu sou muito agradecida por tudo que a escola pública me deu. Mas também a escola pública mostrou as suas faltas, né? As suas lacunas, digamos assim. Então, eu ali, ainda na infância, eu tinha várias questões, assim, já sociais, pelo fato de ouvir rap, né? Comecei a ouvir rap com 8, 9 anos de idade. Então, ouvindo rap, eu começava a questionar, falava, mas por que esse mundo é tão injusto, né? Por que tem pessoas em situação tão difícil e outras pessoas em situação tão tranquila e tal? E aí o rap vinha trazendo isso pra gente, né? A denúncia social e tal, o que é o sistema, e aí a gente vai buscando, vai descobrindo o que é capitalismo e tal. Isso eu tava ali, na pré-adolescência. E aí, eu fico lembrando muito das aulas de história, que eram aquela história tradicional. Aí é uma das principais lacunas, assim, na minha formação da educação básica, sabe? Porque eu falava, nossa, mas
a história é só isso mesmo, né? A história é só Dom Pedro, a história é os povos indígenas deixando de existir, né? Como se eles não fossem sujeitos da história, a população negra que não aparece nesse livro e tal. E aí, olha só, ao mesmo tempo que eu ouvia muito rap, passando-se os anos e tal, o primeiro contato assim que eu tive por via de carta foi com o Nino Brown, né? Que eu falo que até hoje é um dos mestres, né? Eu falo, o Nino Brown é um mestre para mim até hoje. E o Nino Brown, ele fazia uns fanzines que traziam história, né? História de zumbi, história de Luiz Gama. A primeira vez que eu ouvi falar em Luiz Gama, que foi um abolicionista negro no século XIX, foi com um fanzine que o Nino Brown fazia, com a Posse Raúça na época, né? Aqui do ABC e tal. E aí eu fui tendo contato com aquilo, falando, nossa, tudo isso não está na escola, né? E eram várias perguntas que eu tinha e que eu ia tendo acesso pelos zines que chegavam e tal. Então, eu falo que o hip hop foi uma grande escola, porque a partir dali eu descobri que tinham vários lugares onde eu podia ir, né? Ainda adolescente e tal, e ter contato com vários conhecimentos que na escola não me chegavam, né? Então, toda essa história sobre a população negra no nosso país, toda a história, né, sobre a população indígena, toda essa história de desigualdade social, e tudo isso a gente ia aprendendo, né? Espaços como o Sedeca Rap, por exemplo, né? Sedeca lá em Sapopemba, que eu sempre falo muito dos lugares por onde eu passei, porque foram lugares que me fizeram, que me tornaram ser o que eu sou hoje, sabe? Eu fico pensando, poxa vida, será que eu ia conseguir ser a educadora que eu sou hoje sem ter passado pelo hip hop? E eu tenho certeza que não, porque muito do que eu aprendi foi no hip hop, né? Então, ao mesmo tempo que a gente foi aprendendo muitas coisas através do hip hop, a gente foi também fazendo uma ponte com as escolas. Então, por exemplo, na época que eu comecei a cantar no Culturalmente, em 99, a gente lembra que a maioria dos eventos eram onde, Soneca? Eram ou na rua ou na escola, né? Era muito evento em escola. Sim. E aí eu ficava vendo aquilo e falando, olha só, a escola tem uma outra cara no final de semana, quando a gente entra, quando a gente junta os grupos de rap para fazer um som, para se socializar, para trocar ideia, para trocar conhecimento e tal. E aí uma outra coisa também que foi muito legal, que aconteceu pelo hip hop, foi saber que a gente podia falar, a gente podia ter voz. Então, por exemplo, a gente começava a receber convite para ir nas escolas para falar de coisas que muitas vezes na escola as pessoas não sabiam falar. Então, por exemplo, quando chegava o 20 de novembro, a gente era convidado para ir lá falar quem foi Zumbi dos Palmares e tal. Então, a gente começou a perceber que, olha só, a gente pode entrar na escola e ter voz, sabe? Então, eu acho que essas vivências, elas foram também trazendo para mim, assim, olha, esse caminho pode ser interessante, que é um caminho... Porque o caminho da educação é aquilo, né? É importante falar em qual educação que a gente confia, que a gente acredita, né? Eu acredito numa educação transformadora. Eu não acredito numa educação disciplinadora, naquela educação, né, da educação moral e cívica e tal, ou dessa educação da escola sem partido, que o professor não tem o direito à liberdade de falar e de trazer diferentes posicionamentos e tal. Então, assim, com toda essa vivência no hip hop, a crítica social foi o que mais me pegou. E aí foi o que me levou para as humanas, né? E na época eu ainda nem pensava em ser professora. Eu falava, não, eu vou fazer ciências sociais porque eu quero entender essa sociedade e tal. E aí, no curso de ciências sociais, eu falei, é para o campo da educação que eu vou, né? Então, aí, essa experiência e tal, como professora de sociologia, eu vou até dar um pulo para a sua segunda pergunta, né? Porque no ensino médio, acho que é onde eu mais consegui sentir, assim, o problema da precarização da educação pública, né? Não que na educação infantil a gente não tenha problemas, e depois eu posso falar disso também, mas é que no ensino médio a gente vê como que o adolescente chegou. Então, assim, eu saí do ensino médio como aluna no ano de 2000. Eu comecei a dar aula como professora em 2014. Num período de 14 anos, e eu digo que a escola em que eu estudei já não era, né? Já não tinha aquele ensino que você fala, te preparou para entrar na universidade e tal. Não, teve muitos problemas, né? Mas em 14 anos, quando eu cheguei, eu fiquei, assim, abismada, quando eu vi o quanto tinha precarizado ainda mais a educação na rede estadual, a mesma rede em que eu tinha feito ensino médio. Então, por exemplo, um diálogo que eu fazia muito com os alunos, né? Trazia para eles os números de quantas pessoas tinham zerado na redação do Enem.
E eu falava, eu não quero que vocês sejam parte desse número. Mas esse diálogo ele se dava baseado numa realidade, que era uma realidade de os alunos chegarem no ensino médio, uma parcela deles, sem conseguir escrever um texto, né? Sem conseguir escrever um texto com coerência. E aí, quando a gente vai ver, o problema, ele se prolongou durante muitos e muitos anos, né? Muitos e muitos anos. E aí a gente também vive numa sociedade que culpabiliza o professor o tempo todo, né? Por tudo, né? Então, assim, é muito importante a gente ver o que significa essa precarização, né? É uma precarização que, por exemplo, não investe na carreira do professor, é uma precarização que coloca uma quantidade de alunos por turma enorme, né? Eu tinha turmas de primeiro ano de ensino médio com 45 alunos. Você chegava, os alunos não conseguiam ter onde sentar, você tinha que organizar as fileiras e tal, porque não tinha onde sentar. Aí eu te pergunto, né? É possível você dar uma aula de qualidade, né? Com a mesma qualidade que você daria para uma turma, por exemplo, de 25 para uma turma de 45? Você perde muito. Por mais que você faça, o professor entra lá e ele entra na disposição. Mas eu tenho certeza absoluta de que, por exemplo, o número de alunos por turma, ele influencia muito. E se a gente voltar lá no ensino fundamental para pensar o processo de alfabetização, aí isso, é mais gritante ainda, né? Aí entrando um pouco na educação infantil, que é onde eu estou hoje, a gente chega a ter 35 crianças por turma, né? E na educação, eu trabalho com crianças de 4 e 5 anos hoje. Na educação infantil, a gente trabalha muito com uma concepção de escuta, né? De escutar essa criança, de ouvir essa criança está formando identidade e tal. E aí a gente sempre se pega, né? Porque a gente quer escutar a criança. Mas como você consegue escutar 35? A gente se esforça todos os dias para conseguir ouvir todas essas crianças. Mas se eu tivesse com 20, a qualidade dessa escuta ela seria muito melhor. Né? Então, são vários dilemas. Eu estou citando um que é um dos que eu considero que mais afeta a qualidade da educação pública hoje, né? Mas tem uma série de vários outros pontos. Que naquele tempo a gente, com o microfone na mão, tentava passar um pouco, até como alguém que quer ensinar algo, né? A gente tinha mais esse intuito. O Magrão sabe, pelas letras do Magrão, o que a gente, né, procurava fazer. Acho que o nosso intuito com o microfone era esse, né? E Exato. quando você passa a ter oportunidade de fazer isso de uma forma que eu admiro muito a área da educação, para mim é uma área que talvez eu tivesse trilhado no passado e não pude, mas acho muito interessante. E, claro, se você fez parte do hip hop, principalmente nos anos 90, né? E você vai trazer uma carga muito boa de informação que na escola praticamente não existe. Então, Macário, Magrão, Soneca e quem está assistindo a gente, vira e mexe, assim, eu olho e falo, isso aqui foi o hip hop que me ensinou. Várias coisas, várias. Então, assim, por exemplo, essa semana eu estava terminando um curso com um grande mestre, que é o Saloma Salomão, né? Quem não conhece, procure. Ele é doutor em História e tal, um homem negro de quase 60 anos, assim, com uma vivência fantástica e tal. E aí eu falo, né, às vezes a gente reclama da nossa época, mas a gente tem que ver as coisas boas que ela tem, né? Eu sempre falo, nossa, eu tenho a possibilidade de viver na mesma época que essa pessoa e tal, mas eu tô falando tudo isso por quê? Porque no curso do Saloma, uma das coisas que ele trouxe foi o Luiz Gama, né? Ele estava falando sobre os escritos do Luiz Gama, né? O Luiz Gama foi um abolicionista negro do século XIX, que nasceu livre, né? E foi vendido como escravo pelo seu próprio pai, né? Então ele foi escravizado, né? Numa situação em que o seu próprio pai o vendeu, né? E aí ele cumpriu um papel muito importante. Procura. Luiz Gama, assim, é uma biografia que tem que ser conhecida. E aí por que eu estou falando isso? Porque eu falei, olha só, mais de 20 anos depois eu estou num curso, né, em que está sendo falado de Luiz Gama, e foi o hip hop que me apresentou Luiz Gama, né? Quando a gente chega na escola e vai falar, né, do 20 de novembro e tal, ainda que a gente não quer falar de educação antirracista só no 20 de novembro, mas o 20 de novembro é uma data muito importante para nós. Onde que eu aprendi o que é o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra? Foi ouvindo Taíde DJ1,
entendeu? Lembra daquele disco, aquele LP afro-brasileiro? Aquilo ali marcou a gente, sabe? Clássico. Nossa, aquilo era demais. Clássico. E aí você olha, às vezes você vai conversar com as pessoas ainda não conhecem a história do Zumbi. Aí eu falo, caramba, olha que privilégio que eu tive, que há quase 30 anos o hip hop me apresentou Zumbi, sabe? O hip hop me apresentou Luiz Gama, né? Então, isso é uma das coisas, assim, história. Eu aprendi muito com o hip hop, né? E aí, tem uma outra coisa também, que é essa parada da escrita, né? Que, assim, eu sempre gostei muito de escrever, né? Não à toa que eu comecei a fazer os fanzines e tal, quando eu tinha 15 anos e tal, que era uma forma de tentar colocar para fora e tal. E aí, um ano depois, comecei a escrever rap e tal. Essa escrita, ela me ajuda muito hoje também, né? Acreditar que você pode escrever e que as pessoas podem ler o que você escreve, sabe? E na profissão docente a gente tem muito isso, né? Você precisa escrever sobre o que você está planejando, sobre o que aconteceu e tal. Então, esse processo de escrita também foi muito importante. Lógico que sempre tem, né? Aqui vai ser diferente, você vai ter que escrever de um jeito, ali você escreve de outro. Mas esse processo de acreditar que você pode escrever e que podem ler o que você está escrevendo e que as pessoas vão dar valor, porque isso foi o hip hop também que fez comigo, que era muito louco, assim, o fanzine a gente tirava xerox, né, você ia lá, juntava um dinheiro, tirava xerox e fazia distribuição gratuita, eu me correspondia com gente do país inteiro, teve uma época que a gente começou a se corresponder com gente de outro país, sabe, do Chile e tal, enfim. E aí, olha que louco, é um processo que te diz assim, o que você está escrevendo é importante, porque tem outras pessoas que querem ler, né? Então, acho que isso também dá uma autoestima para a gente, para falar, ó, você pode seguir, se você quiser, o que você quiser escrever, você pode escrever, né? Porque ao longo da nossa vida, tem muito aquela coisa de desacreditar, né? Principalmente na trajetória da escola pública e tal, a escola pública não é boa e tal, a escola pública melhor, e a gente também tem que valorizar o que ela tem de bom, né? E aí eu sempre trago isso à tona também. Mas, enfim, ainda para falar mais do hip hop, teve uma outra coisa que eu acho que me ajudou muito, demais, assim, que foram as articulações de militância, sabe? Porque, por exemplo, a gente é da época da pós-militância urbana, né? Fez várias ações, teve até um fanzine, né? Sim. E estou com ele aqui, viu? Tem aí também? Olha, sensacional. Nossa, que bacana, A gente aprendeu a organizar evento, a gente aprendeu a divulgar evento, a gente aprendeu a articular muita coisa. E aí, assim, aí depois cada um, né, foi levando, foi seguindo seus caminhos e tal, e cada um tem uma história que, né, se a gente sentar aqui, vai longe e tal. No começo dos anos 2000, eu participei de um processo que foi muito legal, assim, eu conheci muita gente e aprendi muito, que foi o Fórum de Hip Hop, né? A gente construiu o Fórum Paulista aqui, e também construiu um fórum nacional, né? Pessoas do país inteiro e tal. Era aquele momento de Fórum Social Mundial, então a gente se reunia no Fórum Social Mundial em Porto Alegre e tal. Nesse momento, eu aprendi no hip hop a escrever uma coisa que eu não fazia ideia, que era escrever ata das reuniões de fórum. E por que eu tô falando isso? Porque um dia desses aí, lá no mestrado, assim, o pessoal perguntou, quem pode fazer a ata? Eu falei, eu faço. E aí, quando eu mandei a ata, veio um professor falar, nossa, sua ata tá muito boa. Eu falei, eu aprendi a fazer ata no hip hop. Que aí você bate no peito e fala, hip hop que me ensinou, sabe? É muito legal, louco, legal. né? São coisas que, assim, que para quem só ouve o rap de longe e tal, ou vê o grafite de longe, não imagina o processo educativo que o hip hop promove, né? Que é um processo educativo profundo. Outro exemplo, época do Rap em Festa, que depois virou Hip Hop em Festa. Aí sim. A gente se reunia, eram vários sábados que a gente se reunia antes do evento, né? Tocavam 80 grupos de rap em um final de semana. 40 no sábado, 40 no domingo. Loucura. E todo ano o Rap em Festa tinha um tema. E aí, nessas reuniões, a gente debatia sobre esse tema. Eu nunca esqueço daquele dos 500 anos, né? 500 anos de Brasil, lembra? Em 2000.
Lembro. Sim, sim. Lembro, Todos lembro. os 80 grupos escreveram uma letra de rap falando sobre os 500 anos de Brasil. Então a gente precisou estudar, né? E aí a gente se encontrava, ia para as reuniões e trocava ideias sobre o tema, e cada um ia conhecendo o grupo do outro e tal, e formando as redes, né? Então, assim, eu sou muito grata por isso. Eu sempre falo assim, o Fran, né, que tá lá no SEDEC até hoje e tal, muito importante nesse processo. E nesse processo a gente foi conhecendo muita gente, né? Assim, conhecendo pessoas que tinham perspectivas musicais várias. Fez diferença para mim quando eu tinha lá meus 16 anos. Pode estar fazendo diferença para outras pessoas hoje, as oficinas e tal. E outros espaços também, na Casa do Hip Hop em Diadema, né? Aquela salinha que tinha do Nino Sim. Brown ali em Diadema, você chegar, entrar, ver os livros do Nino Brown ali, sentar e conversar com o mestre e ele te falar de história, né? Então, assim, são histórias Sim. que a gente precisa valorizar e que a gente precisa sempre trazer à tona, né? Recentemente eu aprendi uma coisa que eu estou repetindo em todo lugar que eu vou falar, eu falo disso, que é uma frase que é a seguinte: digam com quem aprenderam, né? E aí eu falo, nossa, eu posso fazer uma lista gigantesca com quem eu aprendi, né? E muitas pessoas com quem eu aprendi são do hip hop, né? Às vezes eu estou nessa trajetória também de pesquisadora e tal, né? Fiz o mestrado, terminei o ano passado, e aí até no dia da banca eu fiz questão de falar isso, assim, porque o pessoal estava falando, que legal e tal, você fez ciências sociais, fez pedagogia, aprendeu muito nessa trajetória e tal. Eu falei, é verdade, eu aprendi, eu valorizo muito, assim, ter conseguido chegar à universidade, chegar ao mestrado e tal, né? Porque é aquilo, né? É uma quebra de paradigma, porque os meus pais não puderam estudar, então se eu estou estudando hoje, eu preciso valorizar isso também. Mas ao mesmo tempo, eu não quero cair na armadilha de achar que todo o conhecimento está lá na universidade, porque eu sei que não está, sabe? Vou dar um exemplo, né? Eu tenho um autor que para mim é muito importante, que é o Clóvis Moura, que estudou sobre relações raciais no Brasil, assim, por muito tempo. Passou a vida dele estudando, produziu muitos livros sobre o racismo no Brasil e tal. E o Clóvis Moura, eu só consegui encontrar esse autor num curso quando eu cheguei no mestrado, com um professor que eu também valorizo muito, que é o Kleber Santos Vieira, que é um professor negro também da Unifesp, lá na Unifesp em Guarulhos, que ele traz autores negros para a bibliografia. Então, você chega no curso, tem Lélia Gonzalez, tem Clóvis Moura, tem vários autores e autores, você fala, caramba, que louco, né? Tá aqui. Mas olha só, eu levei quase 20 anos para encontrar num curso, na universidade, um autor, sabe com quem que eu descobri? Com o pessoal do hip hop do movimento negro, sabe? Lá no começo começo dos anos 2000, a gente fazia grupo de estudo sobre Clóvis Moura aqui na Fundação Santo André. E aí tinha um pessoal que era do Força Ativa, né? Na época eu era do Núcleo Rotação, que também foi um coletivo que eu fiz parte no começo dos anos 2000. E a gente fazia esse grupo de estudos de forma independente, porque assim, o pessoal ia entrando na faculdade e não tinha discussão sobre questão racial. Então, uma galera que vinha do hip hop falou, não, vamos estudar. E aí a gente foi estudar Sociologia do Negro Brasileiro por conta própria. Assim, é tudo no nosso nome, sabe? Sim, vamos aí, vamos estudar junto. Então, eu falo, olha só, que diferença que fez, né? Então, assim, eu digo que o hip hop foi a minha porta de entrada para muito conhecimento e foi minha porta de entrada também para os movimentos sociais, né? Porque foi pelo hip hop que eu cheguei ao movimento negro, foi pelo hip hop que eu cheguei ao feminismo, né? Eu comecei a cantar rap em 99, assim, né? Eu sempre digo, quando eu comecei já tinha uma geração anterior, né? Já tinha Sherry Line, já tinha a Rúbia da RPW, já tinha a Rose MC, que tinham aberto as portas, né? Então, assim, eu não peguei a situação mais difícil de todas, né? Porque elas que abriram os caminhos passaram por situações muito mais difíceis. Mas mesmo no final ali dos anos 90, ainda eram poucos grupos de rap, né? A gente ainda enfrentava muita coisa, né? Ainda enfrentava muito a
a expectativa de que você ia chegar com um discurso bonitinho, sabe? Você é mulher, então você vai chegar, vai cantar e tal, numa boa, não vai ter posicionamento, sabe? E aí, quando a gente chegava com posicionamento, né? E o Culturalmente era um grupo só de mulheres, então a gente chegava com posicionamento, falando de política e tal, tinha gente que falava, nossa, que aconteceu, né? Essas meninas aí, elas, né, tão com posicionamento tão firme e tal. E aí foi um momento que eu precisei muito do feminismo. E o feminismo apareceu na minha vida nesse sentido, sabe? De, você precisa se afirmar e saber que você tem um lugar aqui nesse movimento. É um movimento que, né, era feito majoritariamente por homens, né? Em que a gente ouvia muitas músicas de teor machista explícito, né? Vocês que são da antiga, vocês vão lembrar. Infelizmente, tinha muita coisa desse tipo. E era uma contradição, assim, né, para as mulheres do rap, porque ao mesmo tempo que o rap ensinava muita coisa para a gente, por um outro lado também, quando ia falar das mulheres, a gente não se via ali. Você falava, caramba, meu. Né? Então, eu brinco, né, que às vezes no mesmo disco você tem uma faixa que te fala sobre crítica social, que te fala da injustiça do sistema, que te fala do racismo, tananã, e na faixa seguinte ele tá falando, né, tá chamando a mulher de porcaria e daí para pior, né? Eu acho que a gente deu passos e tal, né? Eu sei que o machismo tá aí ainda, acho que nós demos passos e tal, mas eu tô falando disso por quê? Porque é isso, assim, o hip hop foi me abrindo portas, falando, tem mulheres se organizando também, tem uma história por trás aí, tem as mulheres no movimento negro e tal, né? Dá para levar o hip hop para dentro da sala de aula no ensino para deixar mais agradável e incentivar alguns alunos? Acho que ela pôs mais a questão da forma como é a música, o rap, né? Ou também para usufruir, talvez, dos elementos do hip hop na classe, como grafite e outros mais. Eu creio que também dá para utilizar. Tem várias experiências, né, que mostram para a gente o quanto que o hip hop pode ser um grande aliado na educação, né? Já lá na década de 90, né, o Guelé 10, né, que é uma organização que existe até hoje, tinha um projeto junto com vários grupos de rap, fazendo trabalho, né, nas escolas, fazendo oficinas nas escolas, e isso foi, assim, histórico, sabe? Fez diferença para muita gente. E, assim, pelo país todo, né? Muita gente já fez esse trabalho de levar o hip hop para dentro da escola, e as experiências são muito positivas, né? Porque eu acho que dialoga muito com aquilo que eu falei do Paulo Freire, sabe? Da necessidade de você partir da realidade, né? Dos educandos, partir da realidade daquela escola e tudo, e trazer isso, né, para dentro da escola. Então, acho que o hip hop ele é assim um grande aliado nesse processo educativo, e pode ser ainda mais, né? Eu lembro que quando eu dava aula no ensino médio, eu trazia algumas letras de rap para análise, e aí os alunos ficavam assim, falavam, caramba, professor, é isso mesmo que ele está falando, sabe? E assim, eu trazia alguns mais conhecidos, mas trazia alguns que eles nem conheciam, sei lá, trazia o Gog, por exemplo, que para mim é outro mestre, né? Eu falo que um dos meus mestres de infância, adolescência e vida adulta é o Gog. Sim, o Gog era sensacional. É sensacional, né? É sensacional até hoje, né? Mas enfim, eu trazia essas letras de rap para analisar junto com eles, e aí você fala, nossa, olha só, que interpretação de texto que dá para fazer aqui, que trabalho de interpretação de texto, de crítica social e de ensino de sociologia, dá para fazer tudo junto, sabe? A partir de uma realidade que eles conhecem, né? A partir de uma realidade ali do entorno e tal. Então, sim, assim, hip hop e educação, para mim, são duas coisas que... E mesmo com os pequenos, né? Mesmo com as crianças pequenas. Eu tenho uma grande amiga também, a Shirley do Carmo, lá da Zona Sul, que ela teve uma experiência fantástica, assim, com grafite na escola, numa EMEI, sabe? Com as crianças pequenas e tal. Então, imagina, né? O que é o contato com a arte desde cedo? Imagina o que significa para uma criança de 4 ou 5 anos conhecer um grafiteiro, uma grafiteira e descobrir essa arte plástica maravilhosa, né? Então,
assim, é infinito, são possibilidades infinitas, né? Só agradecer para todo mundo que esteve com a gente aqui na live, para vocês, Macário, Magrão, Soneca, muita gratidão e tamo junto. Valeu, mais uma vez. Mas é isso aí, satisfação mesmo, a live 1000 graus. E é isso aí, mais uma live chegando ao fim. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela participação de todos. E obrigado mais uma vez, Mara aí. Magrão, Macário, tamo junto. Valeu! Rap em Cena. Rap em Cena.